Alô pessoal, Shalom a todos vocês aí. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da Paraxá dessa semana, Paraxá Shemini. Nós já falamos acerca da importância desse dia, que era o último dia, o oitavo dia, que na verdade é o primeiro grande dia, né? Então nós já falamos sobre esse tempo aqui estabelecido nessa Paraxá. E eu queria falar hoje com vocês e tratar com vocês e compartilhar aqui no capítulo 10 de Levítico, o momento em que vai falar sobre a morte aqui de Nadav e Aviú. Um momento onde as escrituras dizem que eles apresentaram um fogo que é chamado aqui de fogo não autorizado ou fogo estranho diante de Adonai, e por causa disso eles foram consumidos pelo fogo. Então eu vou começar lendo esse texto e depois a gente começa a discorrer, está em Levítico capítulo 10, a partir do versículo 1, quando diz: No entanto, Nadav e Aviú, filhos de Aharon, pegaram cada um seu incensário, acenderam-lhe o fogo, colocaram incenso nele e ofereceram um fogo não autorizado diante de Adonai, algo que ele não lhes ordenara fazer. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu, para que morressem na presença de Adonai. Moshe disse a Aharon: Isto é o que Adonai disse: Eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim e serei glorificado na presença de todo o povo. Quando nós vemos os comentários, né, as interpretações acerca desse fogo estranho que foi apresentado e por que eles morreram, o que eles teriam cometido, o que seria esse fogo estranho, nós temos diversas interpretações, mas volto a repetir, todas elas trazem algum ensinamento proveitoso para a nossa vida, e eu queria traçar também hoje com vocês aqui uma linha de raciocínio dentro desse texto aqui. Mas antes eu queria citar algumas explicações que existem, né? Porque alguns mencionam e dizem, né, uma das teorias das linhas de raciocínio de interpretação, dizem que na verdade eles foram consumidos porque eles teriam entrado para prestar um serviço e teriam entrado embriagados por vinho. E aí dizem que é por conta disso que logo em seguida, no capítulo 10, ainda no versículo 8, o Eterno vai dizer que não se deve beber vinho ou qualquer bebida inebriante quando os filhos, né, quando Aharon e os seus filhos forem entrar então para prestar o serviço sagrado ali, o serviço sacerdotal. Então eles dizem que porque o Eterno traz essa instrução, é porque Nadav e Aviú teria cometido isso, então eles teriam entrado embriagado ali para acender, apresentar ali aquele incenso. Então essa é uma das explicações que tem aqui. Uma outra explicação que dão em relação a esse fogo estranho, dizem que na verdade eles se anteciparam. Dizem que eles acenderam o fogo antes do fogo de Deus vir. Eles dizem que, na verdade, deveria vir o fogo de Deus e, em seguida, o homem apresentava o fogo. E nós já comentamos, eu acho, sobre isso também, são os dois, né? Vinha fogo do céu e fogo da parte do homem. Então, uns dizem que, por conta disso, eles se anteciparam ao Eterno e, por isso, eles foram consumidos. Eles não esperaram o tempo correto. Há outros que dizem que, na verdade, eles entraram ali no Santo dos Santos. Então, entraram num local que não era um local porque eles queriam se aproximar mais do Eterno. Eles queriam ir além, né, viver uma aproximação maior e teriam entrado num local e, por isso, que eles foram consumidos pelo fogo. E há também quem diga, uma linha mais mística, que trabalha até essa questão de uma aproximação, que eles queriam se aproximar mais do Eterno, né? Porque todo o tempo o texto fala dessa aproximação, né? Os que estão perto de mim, que estão na presença de Adonai, dizem que eles eram homens que amavam tanto o Eterno, que eles queriam realmente se aproximar mais do Eterno. E porque eles, nesse desejo e nessa entrega ali de se aproximar do Eterno, eles não ficaram satisfeitos com aquilo que estavam vivendo e queriam mais.
e porque eles queriam mais, eles ascenderam de tal forma que a sua alma se separou, saiu do corpo, e essa não era a vontade do Eterno, e por isso eles teriam sido consumidos. Então tem algumas explicações, tem outras explicações e interpretações acerca do porquê eles foram consumidos e o que seria esse fogo estranho aqui. Mas eu quero, depois disso, traçar uma linha de raciocínio que eu acho muito interessante aqui para a gente estar trabalhando. E para a gente começar a traçar essa linha nesse texto, eu preciso voltar a um texto anterior e preciso trabalhar também um texto posterior. O anterior vai falar acerca de Aharon, porque diz o texto que Moshe, lá no início do capítulo 9, que Moshe teve que chamar Aharon e seus filhos ali para aquele momento da avodá e do serviço que ia ser chamado. E eles vão explicar, então, na literatura judaica, o porquê que Moshe teve que chamar Aharon. Por que Aharon não chegou e já não realizou aquilo que ele deveria realizar, o serviço que ele deveria realizar. E aí diz assim na literatura judaica: mas Aharon não subiu ao topo do grande altar ali de holocausto. Ele permaneceu parado aonde estava. Por que você não começa o serviço, a avodá? Pergunta Moshe. E Aharon, no entanto, não se atrevia a subir. Ao olhar em direção ao Korbanot, né, e as 4 pontas do altar ali, né, no topo do Misbeah, elas pareciam aos olhos dele como o chifre de um touro, e faziam Aharon se lembrar do bezerro de ouro que ele havia feito para Israel. Então diz que quando Aharon ele ficou paralisado diante do altar de holocausto, porque quando ele olhou e ele viu as pontas do altar, os chifres que haviam nas pontas do altar, ele lembrou daquilo que ele havia feito do bezerro de ouro. E aquilo produziu nele o quê? Um intenso temor a Deus e temor em realizar aquele serviço. Então, foi necessário, diz a literatura aqui, que Moshe lhe disse: não tenha medo, Hashem perdoou você e estabeleceu você para realizar esse serviço. Ele foi chamado para realizar aquele serviço. Então Moshe teve que chamar Aharon, tirar Aharon daquele momento. Tamanho era o temor de Aharon em relação àquilo que ele deveria fazer. Esse é um primeiro ponto, o temor que havia no coração de Aharon. E, na verdade, um chamado para realizar, porque ele foi chamado para realizar aquilo ali. É o primeiro ponto que eu queria que você tivesse em mente. Um segundo ponto vem após essa narrativa da morte de Nadav e Aviú, que fala exatamente da proibição de se beber vinho ou qualquer outro tipo de bebida inebriante quando o sacerdócio entrasse ali para prestar o serviço. Eles não deveriam, então, tomar vinho ou bebida forte, bebida inebriante, é o que diz aqui. Qual a relação desses acontecimentos que ocorreram anteriormente à morte de Nadav e Aviú, na vida de Aharon paralisado ou com um temor em seu coração, e a relação da proibição do vinho, que isso se relaciona a esse fogo estranho e a Nadav e Aviú serem consumidos aqui por fogo. Nadav e Aviú, eles queriam se aproximar mais do Eterno. Isso fica claro no texto, o desejo de se aproximar. Só que um problema que acontece em Nadav e Aviú é que o desejo deles, ou melhor, esse desejo deles de querer se aproximar mais, ele foi superior ao discernimento que se deve ter quando você se aproxima do Eterno. Quando a gente se aproxima do Eterno, nós temos que ter discernimento. Os nossos desejos, a nossa vontade não pode ser superior ao discernimento. E o que aconteceu com Nadav e Aviú aqui é que o desejo deles era tão grande, o que estava queimando no coração deles era tão grande em se aproximar do Eterno, em querer mais, que eles não tiveram o devido discernimento. E da onde que a gente tira esse raciocínio? Esse raciocínio ele vem exatamente sobre essa questão, a instrução de não beber vinho.
Porque o vinho, ele representa aquilo que tira o seu discernimento. Então, por isso que ao entrar e prestar um serviço no tabernáculo, não se pode beber vinho ou bebida inebriante, porque no serviço a Deus, nós temos que ter discernimento quando nós realizamos todo o serviço a Deus, porque ali tudo é santo, é sagrado e deve ser feito exatamente, executado exatamente como o Eterno determinou, porque é santo. Então, o vinho aqui está representando a falta de um discernimento. Então, eu já tenho um anúncio nesse texto, dizendo que Nadav e Aviú, faltou a eles o quê? Discernimento na vida deles. É a primeira informação que eu tenho. Assim, motivado pelo desejo, então eles foram motivados pelo desejo de se aproximar mais, de querer estar mais próximo do Eterno. Pelo desejo, motivado por esse desejo, eles perderam o discernimento. Eles perderam, eles estavam inebriados pelo vinho. Faltou água, e eu vou explicar isso depois para você. E o resultado foi que eles entraram então o quê? Eles entraram no Santíssimo Lugar, o lugar mais sagrado do Mishkan. Há um entendimento de que eles entraram nesse lugar, mas eles entraram aonde não deviam entrar. Faltou discernimento. E faltou discernimento porque eles estavam queimando, o coração deles estava queimando pelo desejo deles, e o desejo deles roubou deles o discernimento. E aí, olha só que coisa interessante que eu queria que você entendesse aqui. A gente, dentro da cultura judaica, a gente aprende, quem está fazendo curso comigo sábado tem ouvido muito sobre isso, que nós temos duas áreas que são fundamentais e responsáveis por aquilo que nós praticamos, pelos nossos atos. Uma delas, e a primeira delas, é a mente. É o intelecto. E no intelecto nós temos sabedoria, entendimento e conhecimento. Isso aqui, essas três aqui são chamadas de mães, porque delas vai surgir o que? A área das emoções. As nossas emoções seria então fruto o que? Do nosso intelecto, daquilo que nós pensamos, da sabedoria, do entendimento e do conhecimento. E na cultura judaica, o intelecto ele está relacionado à figura da água, né? Ele é representado pela água. Por quê? Porque o intelecto é aquilo que vai apagar o fogo das emoções. A outra área, né, que vai ser gerada são as emoções, os desejos que estão no coração e representa fogo por causa disso, porque o desejo é como um fogo. Agora, o que deve apagar e controlar essa chama é o nosso intelecto, a nossa sabedoria, o nosso entendimento e o nosso conhecimento. E agora vamos trazer isso para esse texto, gente. O que houve aqui em Aharon, quando ele estava diante ali do altar e ele ficou parado. Houve discernimento, porque discernimento é fruto de quê? De sabedoria, de entendimento e de conhecimento. Discernimento é fruto do intelecto. Então, o conhecimento produz discernimento. Grava isso. Conhecimento produz discernimento, porque através do conhecimento eu vou saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, ele vai trazer a mim discernimento das coisas. Então, em Aharon havia ali um discernimento. Ele discerniu o que era aquilo ali, a importância daquilo ali que ele estava realizando naquele momento. Por isso que ele parou diante daquela situação e diante do altar. Agora, quando você continua vendo o texto e vê aqui Nadav e Aviú, movido pelos seus desejos, querendo mais, querendo se aproximar mais, queimando o seu coração ardentemente. Só que essa queima do coração deles, e aí eu vou para o coração, e a gente aprende que no coração, nessas emoções, todas as nossas emoções e os nossos desejos, eles estão pautados, eles têm como principais dois sentimentos ou duas emoções, que é o amor e o temor. O amor, voltando para Deus, o amor a Deus e o temor a Deus. E a grande questão aqui em Nadav e Aviú é que faltou neles exatamente esse temor. Temor está ligado àquilo que eu não posso fazer e amor àquilo que eu devo fazer.
Então eles não deveriam entrar naquele lugar santíssimo. Faltou temor no coração deles, porque o amor queimou tanto, tanto foi o desejo deles por realizar algo que eles perderam o discernimento. Ou melhor, as emoções falaram mais alto do que o intelecto. E isso não pode acontecer. Na verdade, as emoções devem ser fruto do quê? Do nosso intelecto, da sabedoria, do entendimento e do conhecimento que recebemos do alto, para termos aí sim um amor controlado por esse intelecto, o temor controlado por esse intelecto. E foi exatamente isso aqui que estava faltando em Nadav e Aviú. Então vamos continuar a seguir esse raciocínio aqui. Que fogo estranho é esse? Fogo, sentimento. Então, o que eles estavam, o sentimento que estava queimando dentro deles, dentro do coração deles, era um sentimento que não foi produzido pelo Eterno, era estranho. Estava roubando o discernimento deles. Por isso eles estavam praticando algo, e seja qual for a interpretação desse fogo estranho, você vai verificar isso, seja por eles terem entrado num lugar que não podiam, faltou discernimento, entraram onde não deviam, seja por não esperar o fogo do céu, faltou discernimento. A eles faltou sabedoria, faltou conhecimento, faltou entendimento. Eles foram motivados e realizaram ações motivados pela queima dos seus desejos. Então você, seja qual for a interpretação, você vai ver que o que eu estou narrando aqui vai englobar qualquer uma delas. A vontade deles de quererem ser mais. Você vê isso roubando que a posição que deve governar a nossa vida, que é o discernimento, que é o intelecto. E conta ao Midrash, então, que Hashem, ele enviou um fogo do céu por causa disso. E aí esse fogo que veio do céu, diz o Midrash, diz que ele se dividiu em 4 filetes ardentes. 2 filetes de fogo entraram nas narinas de Nadav e 2 filetes entraram na narina de Aviú e consumiu eles apenas por dentro. E o corpo e as roupas ficaram intactas. Por isso você vê essa imagem que eu postei hoje, eles caindo para trás, mas o corpo estava intacto. Diz que a chama, na verdade, entrou pelas narinas deles ali, consumindo eles por dentro. Assim, porque eles deixaram o fogo do desejo consumir o discernimento, pelo fogo eles foram consumidos internamente. Pelo mesmo orifício, aí olha que interessante, pelo mesmo orifício em que o homem ele recebeu o fôlego da vida, pelo mesmo orifício que a vida entra e chega ao corpo do homem, por ali o Eterno veio consumir, ou melhor, ele retirou a vida. Assim como eu respiro e recebo oxigênio pelas narinas, vem o fogo consumir o oxigênio, né? O fogo queima, o oxigênio é queimado, é desfeito pelo fogo. Então, é a remoção, está demonstrando aqui o que? Ele foi retirada a vida deles pelo fogo. Porque diz Rashi o seguinte: fogo por fogo, medida por medida, porque eles deixaram o seu coração queimar a ponto de perder o discernimento, né? Porque eles perderam o temor, porque eles não tinham o temor ali conduzindo a vida deles e a realização e o desejo deles. Então superaram o intelecto e o discernimento por causa disso, por esse fogo ter queimado dentro deles, o fogo do Eterno veio e os consumiu. Então, isso era um pouco do que eu queria falar para vocês acerca do fogo estranho que a gente vê aqui. Que esse fogo estranho, na verdade, seria então o desejo em Nadav e Aviú, superior e tomando conta do próprio intelecto, e assim eles perdem o discernimento. Por isso que o vinho ele vem representado. O vinho vai demonstrar a falta do discernimento que eles tinham ali naquele momento. Então, existe um comentário, deixa eu procurar aqui para ler para vocês, que um entendimento que, na verdade, esse vinho é um pensamento racídico que explica que eles não beberam de fato vinho físico. Então, na verdade, não está falando de algo físico quando se interpreta aqui o vinho.
Diz que, embora a instrução do Eterno venha como algo físico, sempre que o Eterno traz uma instrução física, há uma essência inserida naquele ato físico. E a essência inserida aqui é que eles não entraram com um vinho físico, mas o vinho aqui está representando que eles entraram naquele momento, no tabernáculo, com falta de discernimento, com os seus desejos mais aflorados, a sua vontade mais aflorada, a vontade de querer o que eles desejavam, mais aflorada do que o discernimento. E porque eles não tiveram discernimento, porque eles não discerniram a coisa santa e o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer, e aonde podiam entrar e aonde não podiam entrar, por faltar o discernimento, eles foram consumidos então pelos seus desejos, pelo fogo que estava queimando dentro deles, e foi fogo por fogo, medida por medida. Então é isso que o vinho está representando. E é interessante, quando a gente olha na cultura judaica, há um costume, né, de misturar então água e jogar água ao vinho. Não sei quantos sabem disso ou já ouviram sobre isso. De misturar, jogar um pouco d'água no vinho. Por quê? A água, como eu já falei, representa o quê? Representa o intelecto. Então, na verdade, o vinho, aquilo que contém no vinho e que tira o discernimento, precisa se jogar água, ou melhor, o intelecto precisa vir dominar aquilo que tira o nosso discernimento. E por aqui a gente começa a aprender muitas coisas e podemos aplicar isso para a nossa vida, porque assim também é na nossa vida. Toda sabedoria, devemos buscar sabedoria, entendimento e conhecimento que vem de Deus, entenda isso. Sabedoria, entendimento e conhecimento da parte de Deus. E que esse intelecto, então, esse conhecimento, essa sabedoria da parte de Deus vai trazer a nós discernimento. E isso precisa governar a área das nossas emoções, o nosso coração. Por isso aqui temos essas duas áreas, mente e coração. E é exatamente, gente, nessas duas áreas que nós vemos a lei, a instrução do Eterno sendo escrita. Ela é escrita na nossa mente, no nosso coração, porque sabedoria, entendimento e conhecimento devem vir através da instrução do Eterno. Porque as nossas emoções, o nosso coração, precisa ser conduzido pela instrução do Eterno, segundo a palavra do Eterno. E isso vai gerar o quê? Em nós, ação. Atitude fruto o quê? Do que está em nosso coração, do que está em nossa mente, que é a palavra do Eterno inscrita. Por isso, quando eles pegam lá o tefilim, ele é colocado na mente, ele é colocado no coração, ele é atado nos braços e as faixas da mente ficam penduradas sobre o corpo, porque fala da expressão do corpo através de uma palavra escrita no coração e escrita na mente. Então, o que vocês tenham na mente e no coração de vocês, que haja temor em vocês, como havia em Aharon, mas não um temor que paralisa, mas um equilíbrio entre temor e amor. Naquele momento, Aharon deveria agir, ele deveria realizar a avodá, mas havia temor nele e faltava o quê? Esse amor, que é aquilo que leva a realizar. Então Moshe vem e fala, olha, o Senhor te chamou para isso, o realizar veio a você. Então o amor agora vai queimar e me levar a realizar. E o temor vem para me impedir de fazer o que eu não devo fazer. Então, que possamos viver com esse temor e esse amor equilibrado em nossa vida, e todos os sentimentos aí sim, fruto desse amor e desse temor, todos os demais desejos, e tudo isso, na verdade, gerado pelo intelecto, pela sabedoria, entendimento e conhecimento que vem do alto. Que o Eterno abençoe vocês e que possamos aprender através da vida de Nadav e Aviú, que os desejos não podem superar a instrução do Eterno, a sabedoria e o entendimento que vem da parte de Deus para a nossa vida. Shalom, shalom.